Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para os estudantes, que é a pós-graduação. Discutir um pouco do ingresso, de como é a vivência no mestrado, no doutorado. E o nosso convidado de hoje é um amigo mais que especial da graduação, que tem um percurso muito bacana de mestrado e doutorado e vai falar para nós sobre essa trajetória. Edilei Duarte, seja muito bem-vinda ao canal Respeite Seu Tempo. Primeiramente, agradecer ao convite das meninas que estudaram comigo na graduação. Eu sou psicólogo de formação pela Universidade Federal de Campina Grande. Também sou mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente eu sou doutorando no programa de pós-graduação em psicologia clínica da Universidade Católica de Pernambuco. Além disso, eu desenvolvo atividades acadêmicas como professor substituto aqui no curso de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande, em pós-graduações, e desenvolvo também uma prática clínica no consultório de psicanálise aqui também na cidade de Campina Grande. Então, Edgley, alguns dias atrás nós lançamos uma enquete no Instagram perguntando quais as principais dúvidas dos estudantes no tocante a mestrado, doutorado, e surgiram muitas dúvidas. Então a gente vai trazer algumas perguntas de alguns seguidores nossos e a gente vai tentando dialogar para tentar responder eles, tá bom? A primeira pergunta que a gente traz é: pode fazer doutorado direto sem passar pelo mestrado? Essa pergunta é bem importante. No Brasil isso é possível, porém não ocorre com tanta frequência, uma vez que a própria pesquisa de mestrado ela já serve de suporte para um ingresso num doutorado posteriormente. É óbvio que se a pesquisa já apresenta um caráter inédito, né, e tem o aval tanto da instituição como da pessoa que se propõe a orientar, é possível que sim, que se chegue ao doutorado sem antes passar pelo mestrado, mas é incomum. Inclusive eu sugiro que o aluno possa ter essa experiência no mestrado, até para desenvolver um pouco essa relação com a pesquisa, e aí sim, num terceiro momento, né, depois da graduação, mestrado, aí sim ele possa ingressar num doutorado com mais maturidade, inclusive para a condução da própria pesquisa. Até porque quando você vai para o doutorado, né, já subentende que você tem alguns conhecimentos que adquiriu no mestrado. Isso. O amadurecimento principalmente, né, em termos de pesquisa, o amadurecimento pessoal e tudo mais. Isso. E principalmente nos dias de hoje, né, em que exige uma cobrança por parte dos órgãos de fomento de pesquisa, de que os prazos sejam cada vez mais reduzidos. Então, assim, ultrapassar essa etapa, né, pular essa etapa do mestrado eu não considero importante, nem eficiente, porque retira do aluno essa possibilidade de ir desenvolvendo essas habilidades ao longo do próprio percurso. Claro. Não sei se todo mundo sabe, mas o mestrado geralmente é de 2 anos e doutorado é um tempo maior, de 4 anos. Então, para quem quer ingressar aí, sabe que o percurso é longo. Outra pergunta que apareceu é a diferença entre mestrado acadêmico e mestrado profissional. Tu pode falar um pouquinho pra gente das diferenças? Posso sim. Nem sempre houve a existência desse mestrado profissional. Tem sido uma demanda bem recente, e a diferença basicamente entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico diz respeito ao próprio objetivo, né? Enquanto o mestrado profissional ele tem muito mais esse objetivo de investir na formação daquele profissional que se encontra num serviço, o mestrado acadêmico já diz mais da formação de docente. Pesquisador, né? De pesquisador, de docente, mas basicamente a diferença seria essa, porque alguém que tem um mestrado profissional, ela também pode tentar bancas de seleção para professor, sem ser prejudicado por isso. Uma questão importante é que hoje alguns programas de pós-graduação stricto sensu, mestrados acadêmicos e doutorados acadêmicos, já repensaram também o produto final dos cursos. Então há mestrados e doutorados que já fazem produções em artigos, sem necessariamente a escrita de uma dissertação ou de uma tese no formato clássico, hegemônico, tradicional. E isso demanda muito do aluno. A gente escrever uma dissertação é algo bem complicado, é doloroso. A arte da escrita é algo que toma muito da gente. Então, realmente, se você quer fazer, saiba que você vai escrever, que você tem uma orientação, mas são momentos também de muita solidão. Eu acho que é consensual, Pauliana, esse sentimento em relação ao percurso acadêmico. Para algumas pessoas pode ser bastante solitário, né? Acho que é consensual entre os três aqui, que talvez esse percurso ele se dê de maneira muito solitária,
mas isso não inviabiliza o desejo de quem está aí do outro lado assistindo e que tem esse objetivo, né? Às vezes a gente consegue encontrar outras estratégias, seja com os colegas, sejam com outros professores que possam dar esse auxílio. Em grupos de estudo, na própria, né? A gente encontra uma saída, né, no meio da solidão. É sempre possível. É bem isso mesmo. É muito bonito, mas por outro lado também pode ser muito difícil. Sim. Né? Escrever é difícil, você sentar e conseguir a concentração é difícil. Teve até outra seguidora, Edgley, que fez uma pergunta nesse sentido. Você que já está no doutorado, né? Eu e Paula ainda não temos essa experiência, mas ela perguntou pra gente se você está notando diferença entre a escrita da dissertação, que é o produto do mestrado, e a escrita da tese. Olha, tem algumas diferenças sim. Primeiro, uma questão que se colocou para mim é que eu fiz graduação numa instituição, mestrado em outra e o doutorado agora em uma nova instituição, ou seja, são 3 instituições que eu tenho passado aí ao longo desse percurso. A principal diferença entre o mestrado e o doutorado é o rigor, a densidade da escrita da tese, que requer por parte do aluno maior aprofundamento teórico, a construção de uma pesquisa com um caráter mais inédito. Não é que nós tenhamos algo nosso, novo, que nós descobrimos para trazer à tona nessa pesquisa, mas que possa ser de fato uma reflexão mais consistente, uma reflexão mais densa em relação ao nosso objeto de investigação. Além disso, você tem notado alguma outra diferença nesse percurso entre o mestrado e De o aulas, doutorado? perguntaram muito sobre isso. É aula todo dia? Como é que é esse processo da aula? A gente sabe que varia de acordo com a instituição, né? Mas a sua experiência? Isso. Na minha experiência, eu tive muitas aulas porque ao longo do mestrado eu paguei algumas disciplinas que não foram aproveitadas, por exemplo, no doutorado, porque eu mudei de área, eu saí da psicologia social e voltei minha atenção mais agora para a clínica, então eu tive que pagar novamente todas as disciplinas previstas pelo programa, né, da Católica agora, e isso foi ruim porque eu tive que me dedicar mais tempo, mas por outro lado me permitiu também ter acesso a mais questões, conteúdos, trocas com outros professores. Uma questão importante é que alguns mestrados condensam as aulas em 1-2 dias, outros não. Isso vai depender muito do programa e da forma como cada programa se organiza e sistematiza a grade curricular. A nossa experiência na Universidade do Estado da Paraíba era um pouco isso. A gente conseguia mesclar as aulas em 2 dias, 2 dias e meio, e conseguia pagar todas as disciplinas. Mas você que vai, entra lá no site da pós-graduação que você quer tentar, vê o corpo docente lá de professores, né? Vê o que é que você se identifica. E aí você vai encontrar, conversa com pessoas que já fazem. Para mim isso é muito importante. Eu conheci uma menina que fazia o mestrado na minha área, que é de trabalho, saúde e subjetividade, e ela me deu muitas dicas. Agradeço muito a ela por ter me ajudado nesse percurso. Então, encontrem também essas pessoas. Isso, e isso que Pauli traz é bem importante, porque quando você busca essas informações antes, né, de se submeter à seleção, isso faz com que você já tenha minimamente clareza do professor que você quer, da experiência de outras pessoas com esse orientador, se de fato é aquilo, né? É óbvio que ao ingressar no mestrado existe uma experiência nova que se inaugura, né? E cada um tem um orientador a partir dessa relação que se constrói, mas enfim, essas dicas de Pauli, elas são realmente importantes porque nos adverte um pouco disso que nos espera nesse ingresso. É basicamente como um estudo de banca de concurso, né? Isso. Um estudo de universidade, de instituição que vocês pretendem a fazer essa pós-graduação. Porque se, por exemplo, você pretende associar um mestrado ou um doutorado a alguma atividade laboral que você já exerce, como no caso da gente. Tanto eu como a Paula, a gente fez um mestrado inteiro trabalhando. Então, foi ótimo, pelo menos pra mim, porque eu trabalhava 3 dias na semana. Então eu conseguia em 2 dias inteiros ter aula e 3 dias inteiros trabalhar. Por isso foi tão importante fazer o mestrado nessa instituição. Talvez em outra eu não tivesse essa possibilidade. E eu lembro que na entrevista que eles fazem, eles perguntam muito isso. Você trabalha? Disponibilidade. Porque eles querem, às vezes tem professores que querem exclusividade com você. Então o seu trabalho vai ser pesquisar e você vai ganhar uma bolsa para isso, né? Tem as instituições que pagam para isso. Eu fazia consultório e
logo no final, já no finalzinho do mestrado, eu comecei a dar aula numa instituição particular no sertão. Então fazia esse percurso que foi muito difícil, de Recife, Pau dos Ferros, toda semana. Nossa. Aí outra pergunta que apareceu foi muito sobre a questão da proficiência. Isso. Precisa fazer curso de proficiência? É difícil? Essa é uma pergunta importante porque eu nunca fiz curso de inglês, que tem sido a língua universal para os programas, e depois espanhol, talvez, ou francês. E na minha experiência eu não tinha curso de inglês, eu tinha um conhecimento básico, prévio, um vocabulário curto, mas algumas seleções permitem o uso de dicionário, e isso facilitou e ajudou bastante. Quem tem o inglês, principalmente, já facilita muito, mas quem não tem, corre atrás, tenta estudar um pouco antes da prova, pegar alguns textos que possam ajudar, conversar com alguns colegas que já tentaram proficiência naquela instituição, saber mais ou menos o estilo da prova, isso ajuda bastante. E no doutorado, eu pedi dispensa, né? Alguns programas aceitam as dispensas do inglês que eu tinha feito pro mestrado, e fiz espanhol. São 2 línguas no doutorado, uma você pode pedir dispensa a depender do programa, foi isso que aconteceu comigo, e a outra que eu optei entre francês e espanhol, escolhi espanhol porque sim, o espanhol eu consegui fazer curso já na graduação aqui em 2012, 2013. Um pouquinho. Muita gente tem nos perguntado também como é essa seleção, né? Como é que se faz o ingresso numa pós-graduação? A gente sabe que varia muito de acordo com a instituição, né? Sim. Porque no meu caso mesmo, com o Poli, que a gente fez na mesma instituição, que foi na UEPB, a gente fez primeiro uma prova. Quando a gente se inscrevia, na verdade, a gente já tinha que enviar o projeto de pesquisa, né? Aí a primeira etapa foi uma prova. Depois dessa prova, quem fosse classificado ia defender esse projeto de pesquisa, né, que já tinha enviado, que é o que a gente chama de arguição do projeto. Depois disso, teve o currículo Lattes e depois a gente fez a proficiência. Como é que foi no seu caso, Edgley, em relação a isso? Basicamente, essas mesmas etapas em ordens diferentes, né? Lá na UFPE, no mestrado, a gente começava fazendo a prova de proficiência. Aqueles que não passassem na prova já eram eliminados. Certo? Depois havia a prova específica sobre conhecimentos, né? E essa era mais uma etapa. Depois a arguição do projeto e, por último, a análise curricular. No doutorado, na Católica especialmente, não tem prova, mas tem a arguição do projeto, que é uma entrevista numa banca, enfim, formada por professores. Difícil, dá uma ansiedade. Sim, principalmente para nós que chegamos de outras instituições e não temos esse contato prévio com os professores, acaba que se torna mais difícil. E por fim, a análise curricular. Uma seguidora até nos perguntou se o Lattes é tão importante assim nesse processo seletivo. É importante sim, não só pela classificação final que se obtém com você tendo ou não um bom currículo, mas principalmente para quem está vendo, né, o seu desejo de participar daquele programa pós-graduação. Então, se você é um aluno que ao longo da sua graduação você fez uma boa base de formação, você participou de projetos de extensão, projetos de pesquisa, participou de monitorias, isso torna muito mais fácil essa inserção, né? Para os professores que estão na banca, isso conta muito. No meu caso, no mestrado, o currículo foi essencial, inclusive para receber bolsa, né? As primeiras colocações, elas recebem bolsa. Na última etapa, que era a análise de currículo, eu estava fora dessas bolsas. E por ter obtido uma nota muito boa, né, na análise curricular, eu subi muitas posições e conquistei a bolsa que naquela época era imprescindível para a minha permanência na cidade de Recife. Então, assim, existem 2 aspectos, né? O aspecto de quem está lendo o seu currículo, e que é muito positivo, você ter um bom currículo nesse sentido, e depois também estrategicamente para pensar a própria permanência na cidade que você vai desenvolver as atividades de pesquisa. Uma pergunta muito importante também que vem chegando é como começar um projeto. E eu acho que esse ponto a gente tem que frisar a importância de, gente, não vai escrever algo que você não se identifica, que é algo que você não gosta, porque você vai pesquisar sobre isso. Então tem que ser uma questão que lhe cause. No meu caso foi sobre trabalho, que era uma questão que eu já vinha trabalhando no TCC,
o trabalho realmente é algo muito importante na minha vida. E eu acho que a gente tem que passar a perceber o que é que a gente quer, né? O que é que a gente quer pesquisar. Eu acho que já é o primeiro caminho, né, Ed? Como é que foi esse processo para você? Olha, esse é um processo, acho que difícil, né? Mas quando nós sabemos minimamente aquilo que nos causa, né? E Pauli também, atravessada aí pelo discurso da psicanálise, Bia também, torna as coisas mais fáceis, né? No sentido de que tudo bem que eu não tenha conseguido ainda fechar o projeto, delimitar meu objeto, meu campo-tema, mas eu sei minimamente com o que eu quero trabalhar, né? Aquilo que me afeta, aquilo que me atravessa. No meu caso, eu venho mantendo o objeto desde a graduação. Eu trabalho em produção de masculinidades, antes na perspectiva da política de saúde do homem, agora não mais, pensando em produção de subjetividade. E a grande dificuldade que eu julgo, né, ter, principalmente para quem está ingressando no mestrado, é delimitar uma questão, né, dentro daquele universo. Mas se eu sei, como o Paulo falou, minimamente o que eu quero pesquisar, eu já tenho grandes passos e grandes chances de conseguir escrever e produzir um projeto interessante para qualquer banca. E outro ponto importante sobre essa questão da elaboração do projeto é que hoje a universidade se tornou um ambiente muito asséptico, né? De pouca criatividade. Uma das grandes dificuldades que eu escuto é que muitas vezes os alunos não conseguem escolherem seus temas de pesquisa e sempre existe um orientador que muitas vezes já traz de maneira verticalizada aquilo que ele deseja que o seu aluno pesquise. É óbvio que cada programa tem um foco, cada orientador tem um objeto, mas dentro disso é possível também permitir ao aluno que ele possa colocar suas questões de maneira, né, que lhe cause, que lhe atravesse, para que também não fique uma relação extremamente hierarquizada, verticalizada, em que só o orientador diz aquilo que tem que ser pesquisado e a autonomia do aluno é que ela de fato deixa de existir e o processo passa a se tornar muito mais difícil. E só para vocês entenderem, existem as linhas de pesquisa. Você vai ter que se adequar àquela linha de pesquisa, mas dentro dessa linha você tem que usar a sua criatividade e fazer realmente disso uma experiência única e singular, porque é seu, é um produto seu. Então, isso é muito importante que tu trouxe, Ed. Daí a importância de conhecer os orientadores e minimamente saber se eles têm flexibilidade para dentro daquele campo, com aquele objeto, o aluno também poder colocar suas questões, né, e poder desenvolver também sua pesquisa. Na verdade, é um processo em que tanto o orientador quanto o orientando precisa ter essa flexibilidade. Isso, né? Deveria, mas não acontece sempre. Às vezes o que a gente observa são verdadeiros relacionamentos abusivos. Nossa, tem isso. Em que existe uma relação de poder que se institui ali de maneira verticalizada e que óbvio que isso produz consequentemente adoecimento e enfim, sofrimento também. Certeza. Então, considerando esse potencial adoecedor, né, do mestrado, doutorado, o que é que você recomendaria para preservar um pouco a saúde mental nesse processo? Olha, não só viver a universidade. Eu acho que isso é uma premissa que nós três aqui aprendemos um pouco ao longo da graduação. Intensidade, responsabilidade e rigor é muito importante em qualquer pesquisa que se faça, mas é preciso também manejar com outras atividades importantes, fazer atividades que você goste, que você sinta prazer, para além desse universo da academia que por si só já é muito estressante e adoecedor. É mais ou menos o que propõe a respeito do seu tempo. Isso. Né? Gente, tá muito em vocês vão consonância. ter sensações, por exemplo, eu lembro que um dia antes da defesa eu não dormi. Eu fiquei acordada, assim, numa ansiedade. Quando minha orientadora viu, ela fez, Pauli, tu tá mais magra. Eu disse, claro. Eu tinha perdido peso, eu tava ansiosa, eu tava sem dormir. Porque realmente são 3 professores que leram sua pesquisa e vão dizer da sua pesquisa, sabe? Eles vão dizer algo que é meu. E isso me traz medo, me traz ansiedade, me trouxe. E quando passa, nossa, a sensação, né, de dever cumprido. Maravilhoso. Gente. E é muito importante isso que Pauli diz, porque muitos alunos têm muito apego ao seu trabalho, àquilo que foi escrito, porque de fato é uma produção que requer da gente
muito investimento. E muitos alunos também não conseguem lidar com essas críticas, que não necessariamente são a pessoa que escreveu, né, mas ao trabalho, né, aquilo que pode ser melhorado. Então, saber separar o que é seu e o que é da pesquisa é importante, do meu ponto de vista. Né? E é óbvio que ao longo da pesquisa, muitas questões nossas atravessam tanto a escrita como a relação com o orientador, e isso precisa ser, de fato, levado para psicoterapia, para análise, enfim, compartilhar com os amigos também é uma saída importante, porque permite você ter um pouco esse distanciamento também do trabalho, que em algum momento se torna imprescindível. Muito obrigada, eu amei o papo, gente. A gente pôde falar um pouquinho sobre nossa experiência e espero que você volte aqui mais vezes, né, Bia? Vamos trazer sempre a Edgley. Peçam aqui. Eu que agradeço ao convite, é uma honra poder estar prestigiando esse novo projeto de vocês, que já é um sucesso. E podem contar comigo, certo? Que estarei sempre à disposição. Então, gente, nós nos vemos nos próximos vídeos do canal. Sigam o Respeite Seu Tempo. Fiquem acompanhando que toda semana a gente vai tentar postar novidades. Até mais. Tchau, gente.